Você está ouvindo O Algoritmo, o podcast de tecnologia mais performático do Brasil. E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje eu e o Diogo, a gente teve uma conversa muito legal de como é o nosso dia como programador, né? Nosso dia a dia. E a gente tem duas grandes convidadas, que são a Ticiane e a Isabela. São as nossas amigas desde o nosso período que a gente estava na faculdade. A Ticiane, hoje ela é programadora da Compass UOL. E a gente também tem a Isabela, que ela trabalha na mesma empresa que o Diogo, para fora do Brasil, que é Praxent. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho delas, né? Descobrir como é a rotina como programadoras em diferentes tipos de empresa. E aí, gente, aqui é a Isabela Lima, eu sou de Belém do Pará, sou bacharel em Ciência da Computação, fiz faculdade junto com toda essa galera que tá no podcast junto comigo. Atualmente estou trabalhando na Praxent, lá no Texas, a minha empresa do Diogo. Estou há 5 anos trabalhando com programação. Comecei bem humilde, com um pouquinho de Python. Trabalho oficialmente com React, passei a maior parte da minha carreira fazendo projetos React, Angular e Vue.js. Tô tentando me aventurar um pouquinho com mobile, que é atualmente o meu foco. Eu tô estudando bastante Flutter. Quero aprender um pouquinho, né, como é esse mundo mobile. E Flutter é atualmente o que eu tenho interesse. Mas eu passei e passo, né, a maior parte da minha carreira trabalhando com JavaScript. Meu nome é Ticiane Marques, sou de Belém do Pará, junto com esse pessoal aqui. Atualmente moro em Fortaleza, no Ceará, né? Hoje em dia eu estou trabalhando mais de um ano, mais ou menos, na Compass UOL. Eu trabalho e fiz tudo basicamente uns 4 anos de tecnologia, mas eu comecei a trabalhar de verdade há uns 3 anos atrás. Hoje em dia eu estou estudando para me transformar um pouco no tech lead, arquitetura. Eu também estou estudando cloud para ficar mais um pouco incluída nisso, né? Eu também já tive experiência com back-end, front-end, então sou meio que full stack hoje em dia. Mas atualmente eu trabalho somente como front-end na Compass, com foco em JavaScript e Vue.js, né? Desde sempre eu trabalhei com e-commerce. Logo no início eu peguei um pouquinho de aplicações para clientes, mais como organização, organizador. Hoje em dia eu não tenho grau acadêmico, mas quem sabe um dia eu me formo. Vocês já trabalharam juntas também, né? Acho que todo mundo que tá nessa call tem algum grau de separação de ter trabalhado junto em algum momento. Exato, já trabalhamos juntos. E a Tici e a Isabela juntas agora, esse paralelo. Aí eu trabalhei já com a Isa também, então fechou. Na verdade, todo mundo é conectado aqui, né? Romântico. E é até bacana a gente falar disso por causa que a gente começou muito na programação juntas, né? Que lindo! Tipo, a gente... Né? É muito fofo. A gente começou, tipo, estudando juntas na Viper. A gente começou programando, fazendo o One Destiny lá, né? Eu lembro muito bem do dia. Eu lembro o que aconteceu. Era uma quarta-feira chuvosa. Igualzinho, velho. Assim, a gente já tava estudando juntas, né, na mesma sala, assim como todos nós, né? Mas eu lembro o que aconteceu exatamente pra gente começar, tipo assim, entrar na mesma equipe, literalmente trabalhar juntas. E eu lembro que tentaram colocar a Ticiane na mesma equipe que o Diogo, só que a equipe do Diogo tava trabalhando com desenvolvimento de videogames, a Ticiane tinha acabado de entrar no curso, ela entrou no 2º semestre, ela meio que tava se adaptando, tava conhecendo o curso e tal. E eu tava numa equipe de desenvolvimento web. E simplesmente os meninos estavam super focados no desenvolvimento de games. E a Ticiane tinha acabado de entrar. E eles só jogaram ela lá e falaram: olha, a gente tá desenvolvendo um jogo aqui, tu quer entrar, entra. E botaram a menina sentada lá. Eu fiquei olhando. Não, muito romântico, tá, gente? Só aviso isso. Mas eu fiquei olhando ela super perdida lá sentada do lado deles. E eles um caos, né? Por causa que... Desculpa, menino, mas você... Tipo, o André não tava. Mas o Diogo e os meninos um caos, né? É verdade. Não, eu lembro desse momento, né? Aí eu fiquei, meu Deus do céu, tem que salvar ela. Desse momento a gente falou, a gente vai salvar a Ticiane. Aí eu chamei ela, eu falei, Tici, vem pra esse lado daqui. Ela veio, sentou do nosso lado. A gente tava do outro lado das mesas, né? Que era uma mesa bem grande. E nesse momento, a gente falou, olha, esquece o menino da equipe do desenvolvimento de game. Tu vai sentar com a gente, tu vai ficar no desenvolvimento web. E pronto, fechou a equipe. Aí ela trabalha com isso até hoje. Isso!
Olha, tipo, não querendo me gabar, mas olha, a gente mudou a tua vida, Tiziane. Imagina Tu podia, você ficar naquele grupo. tu podia ter ficado naquele grupo. Essa é a versão, né, light da história, porque Romântica. Auto te julgando a equipe do Diogo já, tá vendo? O Diogo era um ótimo gerente de projeto, que ele olhou pra mim Não, e falou assim, é. não, mano, tu vai senta aí e faz, trabalha. O que eu ia calma, trabalhar, não sei. a culpa... O que eu ia fazer, não sei. Eu posso me defender. Vai lá. Em minha defesa, eu nem sabia que a Tícia ia entrar pra minha equipe até a pessoa que era o dono do projeto chegar comigo e falar, olha, tem um dev novo pra tua equipe, Sim. ele tá começando agora. Eu fiquei, caraca, do nada. Não, mas deu super certo. Eu acho, tipo assim, que ela ia se adaptar com vocês. Eu acho, né? E vocês eram muito caóticos. Nem a gente se adaptou com a gente. O projeto acabou, pro pessoal que tá ouvindo, né, que não tenha contexto, o projeto morreu. O nosso acabou dando, tipo assim, mesmo que o nosso projeto na época tenha acabado, ele acabou dando bem mais certo. A gente até chegou a conseguir um cliente, né, na época. Então, a gente conseguiu ser pago por um cliente, inclusive, na época. E pegou uma experiência muito boa. E graças a isso, inclusive, consegui meu primeiro emprego. Eu acho que foi muito bom pra tua carreira também, né, Tici? Então, Sim, assim que eu saí de lá, eu já consegui meu primeiro emprego também. Acabou o projeto lá, eu já, se eu não me engano, acabou o projeto porque todo mundo da nossa equipe tava trabalhando, né? E o meu projeto acabou porque ninguém queria trabalhar. Opostos. é verdade. Todo mundo saiu bem sucedido no nosso. Então, yay! Foi muito bom. O tema do podcast de hoje é sobre o dia a dia de um programador. Vai abordar alguns temas como a gente pega a tarefa, como funciona a questão de deploy, como a gente pontua. E eu queria perguntar para a Tiziane, que trabalha no Brasil juntamente comigo, como funciona na empresa dela a questão de tarefas. Como é que chegam para ela? Aqui na empresa atual, eu recebo de forma diferente da minha empresa anterior, né? Na minha empresa anterior, a gente recebia totalmente pelo Kanban, chamada Asana, né? Hoje em dia, aqui a gente recebe o Kanban também, o Gira. Então, atualmente, os analistas técnicos sobem no Gira, né? Tem todo aquele trabalho, a gente refina junto com eles. Logo depois, geralmente, o nosso PO, né? Nosso Scrum Master, ele acaba avisando pra gente, olha, tem um projeto em aberto, se você estiver desocupado, se você já acabou seu projeto, você pode pegar outro. É claro que depende do nível, né? Tem níveis mais difíceis, então é a pessoa que vai decidir se ela vai pegar uma tarefa mais fácil. Geralmente é o Júlio pega e os sêniores vão pegando as tarefas bem mais difíceis. Quando eu entrei na minha empresa atual, eu acabei trabalhando mais com bugs, né? Então, era mais fácil de escolher as coisas que a gente ia fazer, que a gente conseguia aprender o dia a dia do código, né? Já que a gente não tinha muito conhecimento sobre, e trabalhar ele no modo geral. Deixa eu te perguntar, como é que vocês fazem pra saber quando a tarefa é mais fácil ou mais difícil, assim? Tipo, porque, por exemplo, lá na empresa que eu tô trabalhando agora, especificamente no projeto que eu tô trabalhando agora, como eu sou o único desenvolvedor, eu meio que sei intuitivamente, mas eu não tenho um mecanismo hoje pra verificar isso, assim. E quando eu era líder na empresa anterior, eu repassava algumas tarefas também meio que nesse estilo. Eu ia lá, olhava a pontuação, né, que define mais ou menos o tempo, ali a complexidade da tarefa, e a incerteza, pegava as pontuações menores e ia passando pros júniors. Mas isso pelo menos na empresa que eu trabalhava, a forma como pontuava era meio controversa. Então eu precisava olhar com mais afinco aquela tarefa ali, tipo, ler tudinho, ver requisito pra ver se ela realmente era tão fácil quanto parecia. E aí eu não sei como é que faz na tua empresa isso. Então, né, na hora do refinamento, né, que é uma reunião, era enorme logo quando eu entrei, era tipo 4 horas de reunião de refinamento. Todos os devs participavam, os analistas, PO, todo mundo, arquitetos, e a gente acabava dando o time, né, dando o tempinho de cada tarefa, todos juntos. Então, todos estavam lá, era uma média, né, de votação de todos, então todo mundo que estava nessa reunião sabia mais ou menos o que era aquela tarefa. Então, a gente repassava, conversava. Então, quando a gente ia pegar logo depois do refinamento, a gente já sabia mais ou menos o que tinha que fazer. Então, era mais fácil a gente decidir se a gente pode trabalhar com aquilo ali ou não. Por exemplo, tinha umas coisas de back-end e front-end. A gente botava lá um horário pro back fazer e um horário pro front-end fazer. Todo mundo voltava ao mesmo tempo. Os back e os júniors na mesma hora. Então, mas assim, os front vão saber que eles não podem fazer aquilo tão rápido quanto o back-end pode fazer.
Então, mas tem aquele período de análise, né? Às vezes a gente pega aquele teste de análise do projeto mais focado, se a gente falar, a gente não consegue, a gente ia conversar com o arquiteto para ele falar se a gente podia fazer ou não. Ou ele passava para a gente outra task, ou a gente fazia essa task com o auxílio dele, no caso. Entendi, faz bastante sentido. É bom que vai unindo todo mundo, né, pra falar. Sim, muito bom. É muito interessante mesmo que na minha empresa o processo também é um pouco semelhante. A gente usa o Rally em vez do Gira aqui, então as nossas tarefas vêm todo um dia após a finalização da sprint, que a gente reúne todo mundo também, os design, o back-end, a galera mobile, e a gente estima, né, através de uma pontuação, por exemplo, 3 pontos, essa tarefa vale como 3 dias. É por dia no teu caso, é isso que eu ia perguntar. A Tice também falou que é tempo dela, né, Tice? O meu 1 hora é 4 horas, um ponto é 4 horas. No caso, o meu funciona basicamente assim, né? Um ponto também é 4 horas, 2 pontos é 1 dia e meio. Aí a partir de... A gente tem até 8 pontos, no caso, né? Um ponto é 4 horas, 2 pontos é 1 dia e meio, 3 pontos é 3 dias, 5 pontos são 5 dias e 8 pontos é a sprint inteira. Nossa, que interessante. É assim que funciona. Sim, legal, né? O sistema de pontuação na minha empresa atual. Como é que vocês chegaram nesse valor? Porque, eu já fiz esquema de pontuação também. Ainda faço hoje, mas é um pouco diferente. Eu acho que o modelo mais próximo do que vocês fizeram, eu fazia o que o pessoal chama de Planet Poker. Todo mundo vota junto ali, né, e tal. A gente só pode votar nos números do Fibonacci, então é 1, 2, 3, 5, 8. Só que no nosso caso, a gente podia votar um 15, por exemplo. Não, 15 não, porque não é Fibonacci. Mas a gente podia votar um 21, entendeu? Foi o que eu pensei, Mas aí, ultrapassa a sprint? Quanto tempo é a sprint de vocês? Era, na verdade. Aqui na empresa, de vez em quando acontece esse tipo de coisa, né? Coisas que tem que durar mais de uma sprint, que é geralmente extremamente grande. A gente acaba fazendo um refinamento só para essa task da minha empresa e a gente tenta quebrar ele em maior parte possível pra gente. Nossa, eu não consigo fazer essa task inteira em uma sprint, então vamos quebrar ela, bora fazer uma parte dela e a gente entrega nessa sprint. Aí outra parte a gente entrega em outra sprint e assim por diante. A gente faz isso de vez em quando porque realmente o projeto que a gente faz hoje é muito grande, né? Um e-commerce extremamente grande, então é um pouco complicado a gente fazer umas coisas para entregar em cima da hora. Ou é uma coisa que precisa de análise mais técnica, às vezes é uma coisa que só o arquiteto consegue fazer. Então, geralmente, como é só uma pessoa que consegue fazer, a gente acaba fazendo isso para ser mais fácil, né, de cumprir as metas. Inclusive, eu tô pesquisando isso para ver por causa do Fibonacci. É 0, meio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 e 100. É esses números. É um Fibonacci alterado também, né? Tipo, era esse o número que eles usavam. Mas tem, tipo, números variados, não é isso? Sim. Mas eu lembro desse. Eu usei bastante tempo esse na outra empresa, não na atual. A gente usou o mesmo sistema que era o sistema que a empresa usava, né? Uhum. Mas isso basicamente era mais ou menos uma média do quão complexo a tarefa era e do quão difícil, do quão incerto era. Isso. Então, se eu não tinha informação suficiente, a pontuação subia. Ou se eu tinha informação suficiente, mas é uma tarefa muito difícil, a pontuação também subia. Agora, quando passava de 8, a gente quebrava em 2 pra ver alguma coisa que entregasse valor naquela sprint, entendeu? Então, ela é 15, a gente pega uma de 8 e uma de 7, entendeu? 7 não, né? Mais uma de 8, uma de 5, mais uma de 1, por exemplo. Ou uma de 2, no caso. Pra ir acomodando nas sprints pra ver se a gente consegue entregar valor a cada sprint com uma tarefa de 8 pontos. Se não desse de forma alguma, se fosse alguma coisa muito grande, aí ficava 15 e ela rodava mais de uma sprint. E quando uma tarefa explita pra vocês, tem alguma diferença? Tem um peso maior em relação a uma tarefa de 15 pontos, por exemplo? Eu vejo que vocês dividem. Você tem que integrar tudo em uma mesma sprint? Eu não entendi essa parte na experiência de vocês. No meu caso, nunca chegou a acontecer isso. Mas, por exemplo, a gente já chegou a pegar tarefas de 8. E, se eu não me engano, a gente pegou... Eu posso estar falando errado, mas eu acho que de 13. Que já era aquelas que, digamos assim, que eram impossíveis de completar, né? Numa sprint, que geralmente a gente calculava assim, porque a nossa Scrum Master, na época, ela fazia o cálculo e a gente meio que juntava e via quanto que seria de esforço para todos os devs, quantos devs a gente tinha na equipe e fazia o cálculo para ver quanto que a gente ia conseguir. É a capacidade, né, que eu chamo. Isso, exatamente. E ela somava, tipo, de acordo com o número de devs que a gente tinha na equipe, para ver se era possível ou não.
E era disso que ela tirava. Por exemplo, se tinha 2 semanas de sprint, somando o número, não, ela falava, isso daqui, tipo assim, não vai ser possível. Era mais ou menos assim. Mas como eu nunca cheguei a pegar tipo assim, uma tarefa que acontecia isso, tipo assim, de 15, e, tipo, por exemplo, se chegasse uma de 100, que realmente tem pontuação que, tipo, tem o cartãozinho de 100, que é impossível, né? Tipo, É um negócio que dura o ano todo pra fazer. exatamente. Então, tipo assim, é uma coisa, tipo assim, não, impossível de entregar. Aí, enfim, tipo, é uma coisa que tu simplesmente fala, ó, isso daqui aí não tem como fazer. A gente já tá entrando num papo sobre métodos ágeis aqui, né? Mas Exatamente. só pra dar o bypass nisso, acho que pro Scrum nem faz muito sentido um card de 100 pontos que entregue um valor único, porque, assim, a gente quer entregar o máximo de valor pro cliente a cada 15 dias, a cada uma semana, a cada um mês em alguns casos ainda. É verdade. Uma coisa que eu achei até interessante na nossa empresa, na Praxent, que eles fazem, inclusive, esse cálculo, né? De quanto que a empresa inteira entrega, né? Sim, sim. De meta, tipo assim, de sprint, eu acho muito legal. Toda semana, né? Sim, sim. Eu acho bacana isso. Que, inclusive, eu acho... Às vezes eles chegam a ficar decepcionados quando eles não entregam, tipo, a meta deles, mas eu acho que, tipo, é um absurdo. Tipo assim, eles alcançam um valor muito alto toda semana. É, porque assim, a gente tem vários projetos, nossa forma de pontuação por toda a empresa é igual também, só que a gente entrega pra consultorias, né? Sim, Então, a meta de entrega deles é tipo assim, a gente quer entregar 100%. Aí eles entregam 112, né? Tipo, Isso, aí das vezes isso. que eles entregam 97, eles ficam tristes, né? Exatamente, tipo assim, pra ilustrar, né, no caso. Exatamente, isso é um absurdo, tipo assim, é uma meta muito boa que a gente, tipo, a gente, né, no caso, a gente faz parte da empresa, alcança. E, nossa. Mas é uma coisa interessante pra ilustrar como funciona, né, o Scrum, né, e essas sprints. Bom, mas então todo mundo faz Scrum, né, aqui. Nos Scrums diferenciados, mas Scrum, né? A gente já falou como funciona um pouco aqui no Brasil. Eu queria saber como tá funcionando aí, Isabela, trabalhando no exterior. No meu caso, eu diria que não é muito diferente das empresas daqui do Brasil, né, pela minha experiência trabalhando em algumas empresas no Brasil. Bom, a gente usa também na Praxent, ou pelo menos nos projetos que eu participo, o método Scrum. Então, é basicamente aquela coisa de todo dia a gente tem uma daily, toda sprint a gente tem uma planning. A gente separa as tarefas, vê quais tarefas são mais apropriadas para cada dev. Dos projetos que eu participei, nenhum tem só um dev, mas já vi alguns projetos onde só tem um. Exatamente. Mas no meu caso, como o projeto que eu participei era bem grandinho, já chegou a ter bastante gente nele, 6 devs no caso. Então, eram tarefas divididas entre equipes, inclusive, de front-end, back-end, deploy, etc. Era coisas, digamos assim, meio que intensas. Teve momentos onde a gente não tinha planning, a gente só trabalhava com o quadro, né, o Kanban. Quando alguém terminava uma task, ia lá, puxava a outra que achava adequada e pronto. Pela minha experiência, foi um momento assim meio difícil, mas era porque o projeto precisava disso. E a gente estava numa época que a gente tinha que entregar para o cliente, estava meio que sob uma pressão desse cliente. A nossa empresa, ela tem esse compromisso, o Diogo sabe disso, de entregar um bom sistema, né? Tá nos valores da empresa, no caso. Exatamente. A cultura da empresa tem 6 coisas lá. Um deles é o Care Deeply, que é tipo, você tem que entregar um produto de extrema qualidade, e o Always Delivery, então você sempre tem que entregar. Exatamente. Isso é uma coisa que, tipo, não é brincadeira pra eles, é uma coisa seríssima que eles levam muito a sério e que a gente trabalha muito duro pra isso. E eu descobri que lá, tipo, não é brincadeira, não é algo, tipo assim, que eles usam pra marketing. Então, já houve situações assim onde a gente passou, por exemplo, um mês bastante intenso onde era isso. As tarefas, tipo assim, não tinha, tipo, Scrum bonitinho, daquela coisa, vamos pra dele, toma essa tarefa, faz essa tarefa, depois espera. Tipo, não. Tem uma tarefa pra fazer, tá lá de bobeira, pega ela e faz. Então, digamos assim, depende muito do projeto. Mas isso é num projeto que eu participei que já foi mais intenso. Pode ter muito bem projetos onde a coisa é bem mais calma, como o projeto que eu tô trabalhando atualmente, que é bem mais tranquilo.
em Angular, no caso, onde eu só tô desenvolvendo componentes, então é tudo bem mais bonitinho, com uma DI lá, tipo, só pegar tarefinhas e pronto. Então, depende muito do projeto e depende muito da equipe, o tamanho da equipe. Tem o fato também que esse projeto que tu pegou que era mais complicado, eu diria. Inclusive, foi um projeto que a Isa recebeu. Como é que chama kudos em português? Abracinhos. Abra- Pô, é pior que ela, literalmente, né? É. Ela recebeu felicitações da empresa, homenagens da empresa, porque foi um projeto que, assim, a Praxent tem um pouco disso na cultura dela de vamos pegar projeto que tá indo por água abaixo e salvar, né? Tipo, Uhum. nem que não seja a Praxent, tipo, alguma outra consultoria pegou o projeto, não conseguiu entregar, a Praxent Sim, vai lá e assume o BO, né? Óbvio, vê primeiro se é viável e tal, sim, mas sim. ela assume o BO e entrega, né? Então, isso também vai muito da cultura da empresa, né? Esse projeto, tipo, agora eu falo com tranquilidade porque deu super certo no final. E hoje em dia o projeto tá aí, tipo, foi entregue, mas ele foi bastante intenso, assim, questão, assim, dos devs terem se dedicado bastante. Eu, inclusive, tipo, eu conheço muitos dos devs que realmente trabalharam muito duro por isso. Não só os devs, os gerentes, toda a galera, assim, os diretores, inclusive diretores de cargos altíssimos da empresa que participaram também. Não estamos fazendo propaganda da empresa, mas essa questão dos valores que eu tô falando realmente é verdade. Eu fui testemunha disso, no caso, de que realmente eles seguem esses valores e realmente existem empresas que falam a verdade, não usam isso para marketing. Acho que é interessante que tem com muita gente que a gente começou a trabalhar bem cedo, né? Nós quatro, inclusive. Acho que foi tudo quase no mesmo período. O Diogo entrou, depois eu entrei, depois veio a Isa, a Tice. Verdade. Eu, na verdade, acho que foi a última de vocês, inclusive. A Tice foi a única que pegou estágio, né? O estágio é emprego, mano? Não, né? Não. Isso vai abrir uma discussão que vai longe. Uma discussão para daqui a pouco, mas é Fato, experiência. eu acho que a Ticiane, entre nós, foi a única que passou por estágio, é isso? Eu, pelo menos, fui direto pro Júnior, né? É, eu Meu primeiro também. emprego. Sim, sim. Peguei estágiozinho. Conta um pouco, Tice, que a vida de um dev júnior, ela é bem diferente, né, da vida de um dev estagiário, né? Ou deveria ser, pelo menos. Então, no meu caso, eu acho que é bem parecido, na verdade. Eu acho que os dois trabalham igual louco, mas tem aquela parte de estudo, né, de ensino. Então, assim, se a pessoa quiser pegar um júnior primeiro em vez de um estágio, eu acho que é interessante. Mas, assim, nem todas as empresas vão fazer o que as minhas fizeram. Já falei uma vez sobre também, né, que eu peguei empresas muito boas. Então, meu primeiro estágio foi muito bom, as pessoas me ensinaram muita coisa, eu tenho contato com eles até hoje. E me ajudou a chegar onde eu cheguei, né, hoje em dia. Mas, assim, pra mim foi tranquilo, eu gostei muito, tive muito aprendizado, tanto que hoje em dia eu entrei na minha carreira e quero trabalhar com arquitetura por conta desse emprego também. Então, eu gostei, aí uma experiência boa e acredito que vale a pena, assim, para início de carreira. Legal. Eu acho que eu cuidei de um estagiário só a minha vida toda. Nunca fui estagiário, mas quando eu tava na empresa que eu trabalhei com a Isa, e na anterior, né, que eu trabalho com a Isa hoje, quando eu tava lá, eu não sei se tu lembra de uma mocinha que tava se formando em InfoSec, Isa. Eu lembro dela assim, sim. Pois é, eu mentorei ela um tempo, mas assim, eu não sou especialista em InfoSec nada, né? Então era, tipo, muito en passant. Eu fazia um one-on-one com ela, quinzenal, salvo engano. Vi o que ela tava estudando e tentava, do meu ponto de vista como, tipo assim, líder da equipe, tentava fazer com que ela se inserisse na equipe e conseguisse entregar um pouco de valor em cima do que ela tava estudando. Então eu não cobrava ela pra que ela fizesse uma funcionalidade nova ou ficava tipo, beleza, tu estudou isso hoje. Então pega esse código aqui, que é o que a gente mais tá trabalhando, dá uma analisada nele, dá uma analisada na aplicação, pega um ambiente de homologação e tenta exploitar ele, tenta invadir e tal, e faz um relatório. Que ela conseguia usar isso, né? Mas, particularmente, eu acho que pra ela foi uma experiência meio traumática, porque eu não sabia ensinar ela, né? E aí, eu não vejo o dia a dia do estagiário, eu não sei se porque eu nunca fui, eu acho ele, sei lá, me parece meio complicado ser estagiário. Sim, no meu caso, né, eu tinha que entregar coisas todo santo dia. Como eu nunca tinha trabalhado com PHP na minha vida, logo que eu entrei, eles me ensinaram PHP, né?
que eu entrei lá como desenvolvedora web. Aí, só que eu trabalhava com PHP, eu só tinha visto JavaScript na minha vida. Então, todo dia eles me ensinaram. Mano, eu fiz tanto CRUD, tanta tabela, que hoje eu sei fazer de qual tabela com Laravel. De tanta tabela que eu fazia. Então, assim, eu acredito que para a pessoa ter um estagiário, não pode botar um júnior para ensinar estagiário, porque o júnior está estudando também. Então, assim, na época que eu estava trabalhando, todo mundo que me ensinava era sênior, né? Então, foi bem mais tranquilo o aprendizado, assim, com eles, assim como eu levei algumas coisas novas para eles lá, eles implementaram até o site todo, né, da polícia lá, em Vue.js, que foi muito interessante. Ah, top. Tu que apresentou o Vue.js pra eles? Então, eu entrei como desenvolvedor do Vue.js e comecei a me perguntar lá, olha, é tu que tem disso, a gente quer fazer assim, 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 será que dá para fazer com isso? Eu falei, dá sim, bora fazer, bora. Aí é isso. O site tá aí, levantado. Ou seja, se alguém vê algum problema aí no site da Polícia Civil, né, que tu tava? Isso. Na Polícia Civil do Pará, você já sabe com quem reclamar, tá? O e-mail dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Não trabalha mais lá, gente. É nóis. Tá entrando para fazer um papel que é muito mais próximo do cliente agora, né? Que é de arquitetura e ter que ir para reunião e entender escopo de projeto. Isso não é papel normalmente de desenvolvedor, mas às vezes desenvolvedor ajuda nisso também, né? É legal porque a Isa é dev, eu sou dev, o André é dev, eu já tive experiência com liderança, a Tis está indo para liderança também agora. Então a gente tem visões de pontos diferentes desse processo, de cara, alguém quer fazer alguma aplicação. Como começa? Como que a gente decide que isso vai ser um aplicativo? Como que isso vai parar na mão de um dev do tipo, olha, essa tela de login aqui precisa ser codada para esse aplicativo aqui? Como é que a gente consegue fazer essa relação com o cliente? E mais importante que isso, como é que a gente manuseia a expectativa de cliente? Porque eu acho que todo mundo já teve essa experiência do cliente chegar contigo e falar, ah não, pô, é só um aplicativozinho aí com 12 telas e 46 gráficos, é mó tranquilo de fazer. Que a gente sabe que não é, a gente sabe que isso demora meses pra ser finalizado. Mas o cliente não sabe, o cliente quer isso assim, pra ontem, porque na cabeça dele, se ele não fizer o aplicativo e lançar em 1 semana e meia, o mercado não vai querer mais e o concorrente dele vai conseguir lançar antes, etc. Como que a gente faz pra quebrar isso, quebrar o escopo do cliente, decidir o escopo com o cliente, fazer as decisões para a aplicação e começar a quebrar os cartões para os desenvolvedores? Eu já trabalhei bastante com essa parte. Hoje em dia eu não estou trabalhando tanto. Sim, eu tenho contato com o cliente, mas como a gente já está um projeto finalizando, então essa parte já foi há muito tempo. Mas acredito eu que muita conversa, e apesar de o líder ser uma das pessoas que mais está na pauta, né, mais conversa com o cliente, acredito eu que seja um consenso da equipe em geral, vamos dizer assim, vai ter que ter um arquiteto, vai ter que ter um design, vai ter que ter um analista, etc., para conseguir manejar aquilo de uma forma viável, tanto para o cliente quanto para a pessoa que vai desenvolver aquilo. No caso, tipo aquele meme que tava rolando, né, do cara que queria porque queria um espelho no site dele. Cara, isso é muito bom. E nem é tão difícil de fazer isso. Isso foi ótimo. Sim. Então, tipo, tem que explicar pra ele como funciona aquilo, porque de uma forma que ele entenda, né? Porque a gente tem uma mania, o pessoal de TI tem uma mania de falar coisas difíceis, parece médico, sabe? A gente tem uma mania de não saber conversar com o cliente. Então, a gente tem que saber lidar com ele, tem que saber conversar e explicar de uma forma que ele entenda, porque fala palavra estranha, não sei o que, a gente vai fazer isso com uma API e aquilo, vamos fazer essa ligação com o back-end, vamos usar isso aqui, SQL, não sei o que, o cliente não sabe disso, o cliente não quer saber daquilo. Ele quer saber do projeto pronto em geral, ele geralmente não vai nem acompanhar o andamento, não sabe nem o que estão fazendo, geralmente vai ver só o front-end e o design e solta. Então, é uma maneira de conseguir explicar para ele, olha, vai funcionar assim, ele vai ter que passar por essas etapas até conseguir chegar da maneira que tu quer. Mas aí eu te pergunto, tu acha que isso é uma atribuição que desenvolvedor também tem que ter? Ou é só mais a galera de gerência do projeto? Eu acredito que tem que ter sim desenvolvedor, porque o pessoal que trabalha com TI geralmente não sabe falar. Concordo. Eles não sabem conversar, o pessoal da equipe geralmente não sabe conversar, então acredito eu que é uma maneira daí também entender que, por exemplo, tem desenvolvedor que não sabe nem comitar um código para o próximo desenvolvedor que for trabalhar com aquilo, é entender o que ele fez. Então acredito sim que tem que saber, e tem que saber explicar aquilo que ele está fazendo. Às vezes ele não consegue explicar nem para ele mesmo, então é assim. Tu falou disso, e aí eu vou puxar um pouco de sardinha pro lado que eu gosto, que é os livros.
Tem um livro que é o Dumb and Dumber Design. É no Dumb and Dumber Design? Ou é no Programa do Pragmático? Não tenho certeza agora, mas tanto faz. Que ele fala que o código tem que falar a mesma linguagem que o cliente fala, que o dev fala, que o PO fala, que o usuário final fala, né? Então, se tu tens um método que o nome é adicionar produto no carrinho e ninguém chama de carrinho, chama de, sei lá, cesta de compras, o teu código não tá conversando com o cliente, né? Isso normalmente é um sinal de que o desenvolvedor não tá imerso o suficiente com o cliente pra entender de verdade o problema. E aí ele obviamente não vai conseguir explicar, porque se ele chegar numa reunião e falar, mas o método de adicionar compra no carrinho não tá funcionando por causa disso, disso e disso, o cliente vai falar, tá, mas a gente não tem o carrinho, a gente tem uma cestinha de compras. Isso pode parecer besta, mas faz uma diferença fundamental quando tu tá conversando com o cara que não entende nada de TI, né? Sim, com certeza. Inclusive, geralmente, os bugs que mais apareciam antigamente era bug de design, coisa que estava errada no Figma, esse tipo de coisa, e não prestava atenção no que estava acontecendo de fato para aquilo ocorrer. Às vezes era uma API que estava com uma palavra errada e fazia a letra da palavra ficar totalmente diferente daquilo que deveria, sabe? É realmente fazer uma documentação bem feita, realmente saber explicar aquilo. Geralmente já tem gente que faz isso, né? Geralmente é o analista funcional, geralmente que conversa com as pessoas, com o cliente. Para mim, o dev, em geral, assim, ele tem que aprender a entender o lado do design, assim como o design tem que também entender o lado do dev. Geralmente passam umas coisas impossíveis assim, de fazer, mas para mim não tem nada que uma conversa não resolva, sabe? Tu falaste do analista funcional e tal. Tem empresas maiores que usam analista funcional. Tem empresas que chamam também de analista de negócios, mas eles fazem coisas diferentes, na verdade. O analista funcional é um pouco mais pra parte tech, o de negócio já é um pouco mais pra parte ali do PO, mais próximo do PO e tal. Mas nem toda empresa tem isso. Eu acho que hoje eu devo ser o caso mais extremo aqui, porque no projeto que eu tô agora, o gerente do meu projeto saiu. Então, o cliente já estava em contato comigo porque, como a Tiz falou, eu sou um dev que segue o que a Tiz falou, de que tem que ter uma boa relação com o cliente, tem que conseguir conversar, explicar e tal. Então, quando ele saiu, o cliente pediu para não colocar um outro gerente de projeto e me colocar nessa posição. Então eu sou o caso extremo, onde eu sou gerente do projeto e desenvolvedor. Não sou gerente completo do projeto, porque eu só sou a gerência ali voltada para a parte de priorização e tal. Tem outra pessoa que decide budget, decide, enfim, essas outras partes mais financeiras não sou eu, mas a parte ali de conversar com o cliente, priorizar alguma coisa e tal, e tomar uma ou outra decisão técnica, sou eu que faço. Tenho, obviamente, apoio de um diretor técnico dentro da Praxent, que é, tipo, super, hiper, mega inteligente, mas ele não, tipo, ele é um diretor técnico, né? Ele não é pago pra ficar tirando dúvida de dev. Então eu só chego nele quando eu tenho realmente alguma coisa muito complicada pra resolver na minha mão. E aí ele me ajuda com arquitetura e tal, etc. De resto, decisões menores, sempre eu que tomo. Eu ajudo a priorizar, eu ajudo a distribuir tarefa ali pro... No caso, o que é responsabilidade minha, o que vai ser do back-end, qual que vai ser os componentes que vai precisar pra resolver aquele problema. Então eu tô nesse extremo, né? Onde eu não tenho a opção de não ter uma boa relação com o meu cliente e nem uma opção de, tipo, não entender o escopo e priorizar escopo, etc. Mas aí eu acho que no teu caso, Isa, tu tá em um projeto hoje que ele tem, né? Eu não acho que tem analista funcional. Eu acho que toda essa parte é feita antes do projeto começar e depois que ele tá andando, é basicamente dev, um gestor, né? E que às vezes é dev ou não, dependendo. E um diretor técnico que eu imagino que tenha 4 horas por semana pra ajudar vocês, assim, no máximo, né? Bom, curiosamente falando, o meu projeto atual é muito do design. Eu tô num projeto onde eu tô num time de designers, onde tem eu e mais um desenvolvedor de front-end que vamos desenvolver componentes UI pra criar um kit de UI pra ser usado com Angular. Tipo uma biblioteca? Exatamente. Ah, que legal. Então é um time inteiro, tipo assim, com uma Scrum Master, pelo que eu entendi. É porque o time é bem recente, tipo, eu entrei nele essa semana, então por isso que eu não tenho muitas informações. É esse caso mesmo, onde é um time gigantesco de designers e só tem eu e mais essa pessoa, desenvolvedor, que vamos criar essa biblioteca de UI. Então, realmente, dessa parte técnica mesmo, eu não tenho muito o que dizer desse projeto atual. Mas do time anterior, realmente tinha toda essa galera. Tinha diretor técnico, gerente, tinha o diretor de projeto, né? A gente tinha o diretor, inclusive, da empresa. Devia ter um designer ali também, né? Sim, tinha 2 designers, 2 QA e tinham em torno de 6 devs, na época que a equipe estava completa.
Caraca, é muita gente. Sim. Mas os devs tinham algum contato com, tipo, algum poder de decisão pra dizer pro cliente, cara, não dá pra fazer isso nessa sprint, a gente, tipo, não tem capacidade pra isso. Tem que ser, sei lá, sprint seguinte, ou, olha, isso aqui a gente pode puxar pra agora porque é mais fácil de fazer junto, não sei. Sim, sim. Nessas situações, na verdade, todo mundo tinha bastante capacidade pra fazer isso. Eu era provavelmente a pessoa com cargo menor lá, por causa que eu sou júnior, né, no time. Mas até eu, na verdade, me sentia bastante confortável pra falar. Se eu achasse que alguma tarefa não era possível, eles pediam a opinião de todo mundo que tivesse na equipe. Então, se eles virassem e perguntassem, olha, vocês acham que isso daqui é possível de ser feito agora? Ou até mesmo a gente podia, depois de uma reunião com o cliente, claro que não falar na frente do cliente, isso daí era uma coisa que eles, tipo, orientavam a gente a fazer, a nossa Scrum Master. Ela falava, não falei na frente do cliente, mas ela falou, a gente provavelmente não vai fazer tudo que a gente estão falando pra gente fazer, é inviável, porque o cliente tem isso, né, de sonhar alto demais, né? Mas aí tinha uma pessoa que ia lá e reduzia a expectativa dele, né? Exatamente. Tipo, sempre tinha essa coisa de balancear e chegar e falar, calma, não vai ser tudo isso. Geralmente isso ficava a cargo da nossa diretora, da nossa Scrum Master. Nunca foi assim, algo que os devs cuidavam. Porque, como eu tô falando, era um projeto gigante. Era muita gente que cuidava dele, então era uma coisa, tipo assim, eram clientes muito grandes. Além dos clientes finais, a gente tava lidando com os clientes que, eu não sei se tu vai cortar essa parte, mas era também, né, que era meio que um canal entre a gente e os clientes finais. Era muita gente envolvida, aquela coisa. A gente, como dev, não tinha todo esse contato com os clientes. Qual que é o caminho padrão que uma tarefa segue? Como que alguém imagina isso? Como que alguém prioriza isso? Qual que é o processo de desenvolvimento? Tipo, o momento que tu senta no teu computador ali, quantas horas tu fica ali? Criando o código, efetivamente? Quanto tempo planejando? Se tem processo de QA, se são vocês que fazem deploy, ou se tem um time pra isso? Se são vocês que fazem monitoramento, ou tem um time pra isso? Eu acho que eu posso falar um pouco da experiência que eu tive na empresa que eu trabalhei com a Isa, que a gente tinha uma cultura DevOps na empresa, mas tinha uma pessoa que era um engenheiro de DevOps, Dev Infra, na verdade, perdão. Lá, especificamente, o processo surgia tipo assim. O PO era uma pessoa de dentro da empresa que ia diretamente conversar com o cliente final, voltava com um monte de coisa pra gente, e aí sentava com... Normalmente era especificamente com os analistas de negócio pra saber o que valia a pena dali e efetivamente era uma dor do usuário. Da feita que descobriu a dor do usuário, chegava com o designer e normalmente pelo menos um desenvolvedor mais o tech lead para descobrir do que ali daquelas coisas dava para ser feito, as ideias que o designer ia jogando. Tinha todo um processo que o designer fazia em separado, depois a gente voltava com o designer e via, olha, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para fazer, isso aqui entra no produto final, e aí fechou o escopo do que a gente ia fazer. Definia-se então qual que eram as promessas para sprint. Antes disso a gente quebrava, na verdade, de forma maior, né, mais macro, em épicos, que a gente chamava. Esses épicos quebrados, com específicas telas no Figma e tal. A gente ia para uma reunião de refinamento, aí na reunião de refinamento produziam-se algumas tarefas ali que iam ser nas reuniões de planejamento da sprint priorizadas. Depois a gente ia para os planejamentos da sprint, priorizava essas tarefas de acordo com a capacidade do time ali, do quanto a gente conseguia entregar e tal, fazia plant poker, etc. Tudo para encaixar no cronograma final. Isso é o processo de preparação da tarefa. Nesse meio tempo, a gente não estava parado, os desenvolvedores e o designer. A gente estava fazendo outras coisas, codando outras tarefas. E aí, no meu caso específico, eu sentava no computador, pegava a tarefa que me era atribuída ali, e aí sentava, codava, assim... Muda muito, né? Tem dev que coda 45 minutos por dia e consegue entregar todas as tarefas da sprint. Eu codava, sei lá, nos melhores dias eu codava 4 horas, porque as outras 4 horas eu tava em reunião, né? Como dev lead. Mas, enfim, nessas 4 horas eu conseguia ir entregar minhas tarefas e tal, planejar elas. Antes de pegar o card, ler todos os requisitos, olhava o design. Se eu tivesse alguma dúvida, fazia um que a gente chama de kick-off, né? Então eu ia com os analistas de negócio, direto com o PO, e perguntava, cara, por que isso aqui? Como é que isso aqui funciona? Por que eu preciso disso aqui? Qual é que é o resultado esperado disso aqui? Para conseguir montar a minha listinha de afazeres dentro daquela própria tarefa. Sentava, codava as minhas 4 horas, entregava a minha tarefa, vamos supor que em 3 dias, 4 dias, sei lá. Em cima disso, depois que eu entregava, eu era o responsável por cuidar do pull request dela. Da feita que estava revisado, eu
mergeava, né, na nossa branch ali do deploy ou de qualquer coisa do gênero, mandava um pull request pro líder técnico para entrar no ambiente de homologação. Se o meu líder técnico aprovava, ia pro ambiente de homologação, e o meu QA, o Quality Assurance, né, eu não sei qual é o nome disso em português, o cara que testava a minha tarefa em cima dos requisitos e me dava o aval para eu subir isso para produção. Dependendo do tipo de tarefa, ou eu já subia ali na hora, fazia eu mesmo, mandava para pipeline para aquilo ser entregue para o usuário final, ou esperava acumular um número de tarefas ali que seria o release. Isso é um esquema de tipo assim, empresa que tem mais de 600 funcionários só para área de TI. Esses casos específicos eram o que eu queria ouvir de vocês, na verdade. Como é que funciona para ti, Isa, e para ti, Tice, para ti, André, também, o momento, assim, desse ponto, sabe? Tipo, a gente precisa desenvolver essa funcionalidade aqui. Como que isso vai virar tarefas? Como que vocês vão trabalhar em cima dessas tarefas? E como que isso vai chegar na mão do usuário final? No meu caso, era uma rotina que pra mim foi 8 meses disso, então eu posso falar, tipo, 8 meses, mas foi mais ou menos de dezembro pra cá, que foi uma coisa que ficou bem repetitiva, e eu fico até grata disso, por causa que antes foi meio conturbado, né, devido a essa história que eu contei antes, de o projeto ter sido bem intenso. A rotina era basicamente essa, de, no momento que a gente pega a tarefa, eu, apesar de não ter entrado na Praxis como dev front-end, no projeto que eu trabalhava, eu era dev front-end, porque eu tenho bem mais afinidade com tarefas front-end. Então, o que acontece? Muitas das tarefas, como o projeto já estava num ponto onde ele já estava pronto, já estava funcionando, ele já tinha sido entregue, digamos assim, já estava no alpha, mas ele estava com muitos bugs, porque, enfim, foi um projeto que foi feito, entre aspas, às pressas, com essa urgência, né, de ser entregue. Não era um projeto ruim, e não era um sistema ruim, mas foi feito às pressas, ou seja, era fato de que bugs iam aparecer. Mas o que acontece? Então, muitas das minhas tarefas apareciam sobre isso. E eu, como fiquei responsável, minha rotina virou isso. Então, eu chegava lá, começo da semana, ou a sprint começava numa segunda. Eu pegava minhas testes da semana, julgava quais eram as mais fáceis, digamos assim, de começar. Então, eu começava por elas. Pegava, digamos assim, se for uma task de mudar coisas de UI, mudar copy change, que é mudança de texto, que é uma coisa que é bem mais fácil de mudar. Aí eu ia lá, trocava, fazia o PR, mandava, tipo, algum outro dev da minha equipe ia lá, aceitava. Como o nosso front-end tava tudo certinho no GitHub para fazer o deploy automatizado, né? Porque o nosso projeto tava já tudo certinho no GitHub, as actions, né? A gente não se preocupava muito com essa questão de deploy. Nosso deploy ele era feito pelo Google Cloud. Então, do momento que a gente fazia o PR, ele já fazia o deploy. Se a gente quiser fazer o deploy na dev, fazia o PR para dev. Se quiser fazer na stage, faz o PR para stage e pronto. Era isso. Agora, para tarefas mais longas e mais, tipo assim, mais sérias, já é um negócio mais estreito. A branch de dev era onde o nosso QA, ele fazia os testes, né? Então, no momento que a gente passava pra dev, o QA ia lá, fazia os testes. O front é isso, né? Tipo, o QA tinha que aprovar tudo que tava lá na dev. Se acontecia alguma coisa de errado, durante a semana, ele ia lá, fazia a review dele. Se desse errado, ele jogava de volta, tinha lá que fazer os ajustes, e isso tudo em uma semana. Tipo, isso daí era a rotina de sprint. Então, basicamente, o que acontece nessa semana? Tipo, faz a review, se der tudo certo, ele aprova e acabou, encerrou o ticket. O ticket é a tarefa, né, no caso. Tá, e no teu caso, se agora vocês não estão mais fazendo mais tarefa do zero, né, que tu disseste? Sim, no meu caso, né, hoje em dia o nosso projeto ele já está lançado, né? Então, a coisa que a gente está fazendo hoje em dia é fazer migração, porque apesar dele ser ele não é um projeto muito atual, ele já é um projeto que está em andamento faz uns 3 anos, se eu não me engano. Eu entrei, ele já estava na metade, mais ou menos. Então, ele lançou logo uns 6 meses depois de eu entrar. Aí começou a migração, né, para Cloud, que ele não era da Cloud. A gente usa a Cloud da Adobe, inclusive. E o CMS da Adobe também. Então, hoje em dia, a gente está fazendo mais processos de migração, né? Mudança de código da migração, que nem sempre o código que já estava, né, incluso funciona na cloud e esse tipo de coisa. Atualmente, faz uns 6 meses mais ou menos, não chega nenhum bug pra gente, porque... Ô, louco! 6 meses sem bug? Que sonho é esse que a Tiziane tá vivendo?
Caraca! O que acontece? Cheguei ao meu sonho. Logo quando eu tava finalizando o projeto, tava aparecendo muito bug mesmo. Então a gente falou, não, a gente vai ter que, o nosso arquiteto falou, não, a gente vai ter que acabar com isso e contrataram umas 3, 4 pessoas para fazer o teste unitário no site. Então o teste unitário tá funcionando para tudo, front, back, data layer. Não, peraí. Tu tem cobertura de 100% do site em teste unitário? Quase tudo. Caramba. A gente só não consegue cobrir, vamos dizer, a API, porque não é a gente não faz API, né? A gente não faz banco de dados, mas o restante tudo é coberto. Tu cobre o unitário no caso, né? Porque o de API seria já um teste ou end-to-end ou um de integração, né? Mas a gente faz teste de expansão também. Quando a gente começou a implementar isso, apareceu mais bug pra gente. Só que agora, sempre que a gente vai subir alguma coisa, a gente faz os testes. E se não passar alguma coisa, a gente já resolve lá mesmo. Então, faz um bom tempo, em 6 meses mesmo, ou mais, até que não vem nenhum bug. Cara, isso mostra um nível de maturidade do projeto muito bom, na verdade, olha. Tipo, de verdade, assim. Sim. Porque eu acho que eu nunca peguei um projeto com mais de 70% de cobertura de teste unitário e, invariavelmente, se tu não cobre tudo de teste unitário, vai voltar algum bug, por vários motivos. Às vezes, cobrindo 100% de teste unitário, ainda volta algum bug porque alguém colocou um bug no teste unitário. No caso de vocês, funcionou de verdade, né? Muito top. Começou como os devs, né? Foi só uma ideia do nosso arquiteto antigo, né? Hoje em dia ele não trabalha mais com a gente. Uma ideia dele quando eu entrei, era tipo 50 bugs. Era muito bug que tava. Tinha coisa que não tinha nada a ver com a gente lá, mas jogava pra gente do front-end. Foi uma ideia do nosso arquiteto e ele fez os front-end trabalharem com o Cypress, inclusive. Então foi os front-end que iniciaram todo o negócio de Cypress desde o início. Aí eles falaram, não, mas tá bom, mas eu quero front-end trabalhando com front mesmo. Aí eu fui pro time de migração, aí entrou os desenvolvedores de Cypress que falaram, nossa, esse código aqui tá bom, mas não tá tão bom assim. Tá porque o especialista estava fazendo, né? A gente entrou uns 3 desenvolvedores de Cypress e fizeram quase tudo do zero e agora tá funcionando tudinho. Aí agora a nossa equipe não tem só front-end, agora tem Cypress, tem um monte de coisa. Caraca, que da hora, tipo, de verdade mesmo, ó. É muito legal trabalhar numa empresa que preza por qualidade de código. André, e Flutter? Tem teste unitário pra isso aí ou ainda tá em beta também? Eita. Nosso projeto tá em todo o teste unitário, tá, Diego? Desculpa. 100% também? 100%, abrangendo tudo. Vamos falar sobre as reuniões, os rituais do Scrum. Quando eu vi pela primeira vez esse rituais do Scrum, confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Eu fiquei tipo, mas eu não sou pago pra ser desenvolvedor, agora eu vou ter que invocar criaturas das sombras, alguma coisa assim. Mas são as reuniões, né? Então, vocês conseguem listar pra mim aí de cabeça as reuniões que vocês lembram, que vocês já tiveram na vida de vocês? Vale tudo, tipo, qualquer reunião assim que tenha um nome, tá valendo, vai. Daily. Dele. Planning. Encerramento. Encerramento é qual? Porque eu conheço 2 de encerramento, que é a retro. Retro, é verdade. Isso, Refining. A retro. Refinamento, review. Review, é verdade. Acho que é só isso que eu faço. Tem também uma, não sei se vocês têm, tem vários nomes pra essa, Tech Huddle, Parking Lot. Do mesmo jeito que a Daily também pode ser chamada de Stand-Up Meeting, né? É verdade. Na verdade, eles chamam de stand-up na minha. Na minha também eles chamam de stand-up, mas é a Daily. Enfim, mas é a mesma coisa, é a dele. Eu faço sentado, então não é stand-up. Tem aquele que a gente apresenta pro cliente, como é? Não é na review isso? No meus casos foi sempre review. Tem na review, mas tem mais uma outra, tem um nome. Demo conta? Eu já tive demo que não era na review. Acho que sim. Eu já tive também algumas reuniões que são para apresentação de tech spikes ou provas de conceito, proof of concept, mas elas também não são obrigatórias, não sei se são obrigatórias na verdade. Kickoff da tarefa. Isso, verdade. Happy hour. Happy hour é realmente uma reunião recorrente. Happy hour. Exatamente. Verdade. Qual é aquela quando tu entrega a tarefa? Tem o kickoff quando tu pega e quando tu entrega tu vai com o PO ou com alguém da parte que tem relação com o cliente pra mostrar pra ele o resultado. Esqueci o nome dessa. Desk check, eu acho o nome dessa última. Bom, é uma sopa de letrinha muito forte. Né? Exatamente, é muita coisa. Se vocês fossem elencar reuniões que o cara que tá querendo entrar agora no mundo da TI, ou o cara que acabou de entrar e quer
entender um pouco melhor por que ele tem tanta reunião no calendário dele e não tá só codando. Qual que seria a ordem de importância? Eu acho que as mais importantes, com certeza, é a planning. Tipo, a planning, sim, a planning, né? Tipo, tu não sabe o que tu vai fazer. Tipo, é basicamente onde todo mundo se encontra pra saber o que vai fazer pro resto da sprint. Num lugar que tem sprint, sim. Kanban às vezes não tem planning. Tem isso também. Isso é verdade. É outra história. Não, a daily provavelmente é a mais importante de todas, por causa que sem uma daily... a daily... É verdade, se for pra contar um top 1, com certeza é a daily. Porque sem daily, tu meio que tá perdido, né? Eu, basicamente, o meu dia tem que começar com a daily. Ou então, pelo menos, alguma hora do dia, né? Porque senão eu meio que fico perdida sobre o que tem que fazer o resto do dia. E... eu não quero atropelar o coleguinha, né? Tipo, eu não quero, tipo assim, fazer uma tarefa que talvez um outro colega já esteja fazendo, ou algo assim. Então é bom pra gente se localizar. Show. Bem. Bom, então a gente já tem daily, a gente já tem refim. Não, desculpa, planejamento, né? Uhum. André, tem alguma que tu goste? Ou que tu acha importante? Eu gosto muito do encerramento, quando é repassado tudo que foi entregue na sprint. A review, né? É que a gente chama lá fora de review, eu não sei se no Brasil já tem outro nome. Assim, a gente chama de review também, mas eu tô mais acostumado com encerramento. Legal. E Tizi, tem alguma aí? Happy Hour do Tizi, certeza. Não, eu gosto da review também. Da review. Tá, então eu pra ser o diferentão, vou dizer que eu gosto da retro. E eu realmente gosto da retro. Não, é retro. Retro não é A retro é boa. coisa. A retro é a que a gente pega os garfos e as tochas e joga um no outro, assim, depois de dar flores. Ah, tá. Eu gosto desse programa. A retro é onde tem aqueles quadrizinhos e a gente coloca o que deu certo, o que deu errado. É essa? Isso, essa é a retro. Essa é muito boa. Vamos falar por ordem, então? Vamos começar com o que abre as nossas sprints, a tal do planejamento. Normalmente ela acontece depois que a gente já conhece o escopo, né, do projeto. E não sei se tem algum outro pré-requisito pra ter plane, assim, que vocês consigam lembrar. Se não tiver teste, não tem play. Verdade. Tem que ter o escopo e as tasks já tem que estar quebradas, né? Obviamente. Tá, e qual que é o objetivo? O que a gente faz quando a gente tá na plane? Vamos supor que nós somos devs, acabamos de entrar na plane aqui. O que a gente tá querendo com essa reunião? Qual que é o objetivo final dela? Pra mim, a reunião de planejamento é quando a gente consegue dar um cronograma, quando a gente consegue dar vida, né, para as testes, vamos dizer assim. Que a gente consegue moldar elas para falar quanto tempo a gente conseguiria fazer, o que a gente vai fazer exatamente, quem irá fazer. Acredito que a gente molda, né? A partir do momento que a gente pega uma teste que a gente fala, olha, eu quero isso. Aí a nossa equipe vai lá, quebra em teste, e a gente fala, olha, como a gente vai transformar esses testes no modo completo, né? Acredito que seja isso a Plane. Tu literalmente planeja o que vai ser entregue no final daquele... Aquela sprint, às vezes a gente tem um planejamento de umas coisas que a gente acaba fazendo em outra sprint, né? A gente planeja uma coisa e acaba não entregando na mesma sprint, mas é basicamente o modo que a gente vai fazer, né? Alcançar nosso objetivo final. Porque assim, né? É nessa reunião que as expectativas do cliente são jogadas em cima da galera técnica, né? Então é tipo assim, olha, eu quero entregar isso. E o time técnico vai falar, irmão, a gente tem capacidade pra entregar isso aqui. E agora? Como é que a gente resolve? Aí o planejamento serve pra isso, né? Planeja esse negócio direito pra gente conseguir entregar o máximo de valor. É a hora que é muito bom ser sincero. Então, planejamos a sprint, temos todas as tarefinhas que vamos fazer. Acho que a próxima reunião logo na sequência é a daily, né? Que ela acontece todo dia. A daily é basicamente onde a gente vai dividir um pouquinho as informações sobre o nosso progresso. Talvez alguns obstáculos que pode estar acontecendo no caminho dos nossos objetivos, né? Durante a sprint. Basicamente, o que a gente faz durante uma daily? A gente fala o que a gente fez um dia antes, o que a gente vai fazer no dia. E a gente fala se teve algum blocker, ou no caso, algum bloqueio, né? E vale frisar que isso aí tem que ser rápido, né? Porque... tanto por isso que o nome dela, o outro nome é stand-up meeting, né? Que é a reunião de pé. Que é tipo, Isso. A ideia é que a galera fale rápido, senão cansa, né? Exatamente. Geralmente duram 15 minutos, né? 10, 15 minutos. Tem que durar. Eu já peguei dele de 1 hora, assim. As minhas... exatamente. As minhas últimas duraram 45. Ainda mais quando o design, back e front tem problemas, a dele vai embora. A intenção é que dure 15 minutos. Geralmente dura 1 hora. A realidade é essa. Eu teria pego agora, eu acho que as últimas, no último ano inteiro,
as minhas deles demoraram menos de 15 minutos no geral. Como é que é os teus reviews, André? Os teus encerramentos de sprint? Cara, eu gosto muito de review, porque eu sou do time de cartões no banco do Dert, e quando chega na review a gente vê o que outros squads fizeram, né? Por exemplo, tem um time de cartões, tem um time de conta, tem um time de clientes, tem um time de empréstimo. Então quando todo mundo se reúne com o cliente, os squads se reúnem com o cliente e vão mostrando, né, o que cada squad fez na sprint. Caraca, mas aí todos os times fazem a review junto ali no mesmo dia, no mesmo horário? Isso. No caso é a apresentação para o cliente, né? Não sei se a gente está confundindo a reunião. Não. É isso sim. Só que, porque no meu caso, acontecia, tipo, só a mini squad, indo só com o meu PO, que era o representante do cliente, mostrando pra ele, assim, sabe? A gente não precisava do time de back-end e tal, mas isso é muito bacana. De unir as squads faz muito sentido. Isso, a gente une as squads, tipo, tem, obviamente, mais gente, né, em relação a cargos do banco, então é bastante gente, chega a dar 100 pessoas pra ver a review. Caraca. Então é muito top, muito top. Tem situações que o devs apresentam, ou algumas squads não deixa o dev apresentar, só eles mesmo apresentam o Scrum, né? O PO, no caso. Então, assim, a minha review basicamente é essa. Caraca, que top. Basicamente é a tua, entre aspas, prestação de conta, né? E aí, por último, tem a minha queridinha, que inclusive eu tenho feito pouco ela, já que tem pouquíssima gente trabalhando comigo. Mas a minha queridinha é a Retro. Pode ser porque eu tenho tido um pé muito forte recentemente em gestão. Então, eu gosto muito da Retro porque é um momento que os feedbacks, eles vêm, tipo, em turbilhão, assim. E aí, como a Isa falou, normalmente na Retro a gente tem um momento que é o momento Somos Todos Amigos. Então, a gente fala qual que foram os wins, né? As vitórias dessa sprint, o que a gente fez de legal, quem que foi um herói e ajudou os outros, quem que fez coisas legais, quem que a gente quer homenagear, quem que a gente quer chamar de você é uma pessoa legal. E tem o momento caos, que é o momento em que a gente começa a apontar o que deu de errado no meio da sprint, o que podia ter sido melhor e começar a apontar situações que poderiam ter sido resolvidas de outra maneira, para que a sprint pudesse fluir de forma mais legal. Então, por exemplo, sei lá, o cliente pediu uma requisição no meio da sprint. Se isso acontece e atrapalha o fluxo de desenvolvimento, é certeza que na Retro vai ter um monte de cartãozinho dizendo: uma coisa que não foi legal foi mudança de escopo durante a sprint. E aí tem que surgir normalmente sugestões de como melhorar isso, né? Como mudar esse comportamento e como fazer para que isso não apareça de novo. Isso foi uma coisa que não foi legal? Foi, beleza. Quem é o responsável por isso que pode ajudar? Então a gente tem que abrir um plano estratégico para na próxima planning, na próxima reunião de planejamento, e aí a gente começa a dar fluidez no processo, né? Normalmente, se tudo corre bem, né? Se não tem muito dev entrando e saindo o tempo todo, se são os mesmos devs que ficam ali por 6 meses, 1 ano, as retros tendem a, se feitas de forma bem feita, elas tendem a melhorar a convivência e o fluxo de trabalho dentro da equipe. As pessoas vão tendo um pouco mais de sinergia, começam a entender e refinar melhor os processos, e aí sai daquela coisa só do tipo, vou pegar minha tarefa, vou fazer meu código, vou passar pra frente. Não, é uma coisa mais orgânica, né? Do tipo, caramba, essa tarefa aqui depende disso aqui, então eu posso fazer desse jeito, mas se eu for por esse caminho fica mais fácil. Esse aqui eu já sei que vai ser um blocker, então eu vou avisar antes. Essa pessoa eu já sei que gosta de resolver isso aqui, eu já passo pra ela. Essa outra aqui não gosta disso aqui, mas eu vejo que ela tá com essa tarefa, eu vou tentar ajudar. Já vai dando uma melhorada realmente no fluxo de comunicação dentro da equipe. Por isso ela é a minha reunião queridinha, assim. Que de longe, pra mim, é uma das reuniões que mais tem efeito, se feita de forma correta. Mas tem efeito. A Daily é outra reunião que eu gosto bastante, porque normalmente nela eu fico sabendo do que as outras pessoas estão fazendo, então eu sei pessoas que eu posso ajudar, pessoas que eu posso estar bloqueando e etc. Mas isso é muito porque também eu fui líder por um tempo, então a Daily era o momento em que eu tinha pra ouvir todo o meu time e tentar tomar planos de ações diários ali, né? Nem tomar planos de ações, mas fazer updates, né? Atualizações nos planos que eu tinha para conseguir adequar o que eu tava tendo ali. Como dev, a Daily pra mim é só mais uma reunião para passar status. Como liderança eu acho que ela vale bastante. Mas a Retro é tipo, minha bebezinha, assim. Eu, na verdade, depois de escutar essa tua fala, tenho que concordar que a Retro realmente é a top das galáxias. Ha! Mudando opiniões ao vivo. A maior de todas. Happy Hour muito superior.
É aquela história, né? Tá, é a top Essa 2. Happy Hour realmente é a maior. Mas enfim, a segunda é porque realmente, como tu falaste, é o momento que a gente tem pra falar o que a gente pode melhorar, o que não tá ajudando nada na equipe. Realmente, tu fez eu lembrar de vários momentos que eu tive nesses últimos meses, que realmente fizeram a diferença nessas reuniões, e é verdade. Fui convencida aqui. A Retro, ela serve muito pra isso. Tem umas outras também, mas elas não são bem do Scrum, né? Elas são muito de RH humanizado e tal, tipo... Você faz reunião de one-on-one com um gestor específico e tal, mas isso não é, tipo... Normalmente, se você é dev, você vai ter isso em algum momento. Ou se você é gestor, você vai ter que fazer isso em algum momento. Mas isso tá mais relacionado a plano de carreira e crescimento, que é o papo que a gente vai falar em outro podcast. E para encerrar o episódio de hoje, eu queria realmente agradecer de coração a Ticiane e a Isabela, que são, assim, programadoras que a gente leva pra vida, tanto eu e o Diogo, eu acho que isso é indiscutível, que onde a gente vai, a gente comenta das habilidades das duas, que a gente, inclusive, cresceu juntos, então não tinha convidadas melhores pra estar aqui nesse episódio, a não ser elas, então só tenho realmente a agradecer pelo trabalho e pela amizade delas. Obrigada, gente, pelo convite. Quiser me chamar mais vezes, eu tô aqui. E eu tô falando sério, pode me chamar mais vezes. Eu gostei muito do papo, vocês sabem que eu considero pra caramba vocês, assim, estilo, assim, mensagem do Orkut. De verdade, tipo, eu sempre menciono vocês, tipo, vocês são pessoas, assim, que eu sempre lembro, tipo, se for pra falar de pessoas que eu respeito pra caramba, eu sempre lembro, tipo, pra falar de pessoas tipo, da área, que são simplesmente fodas. Eu sempre vou mencionar vocês. Vocês três, de verdade. Eu sempre falo de vocês. O que precisar, eu tô aqui. É isso. Eu agradeço também por terem me chamado aqui. Apesar de tudo, eu ainda acredito que sou a mais júnior da equipe, né? Mas eu tô aqui aprendendo com vocês, assim, eu tô aqui para ajudar no que precisarem. Uma dica para os juniores que estão entrando agora é não desistam, porque realmente a entrada para a carreira, primeiro emprego, é realmente o mais difícil, a parte mais difícil de conseguir. Mas, assim, não desistam, foquem, não parem de estudar, continuem focados. É sempre bom você manter estudando sempre, mesmo depois de vocês conseguirem emprego, que ajuda vocês a subir de carreira. E é isso, tudo depende de vocês, né? As empresas hoje em dia estão dando mais medo do que antes, né? Mas não fique com medo, confie na capacidade de vocês. E é isso. Gente, me sigam na Twitch, tá? Stix. Vou mandar aqui depois. É nóis. Já tá aí embaixo também. Pronto, a Isa fez o show de chorarem, a Tice fez o Brasil inteiro chorar. Não, Zé. Não, mas só que é importante mesmo essa mensagem que ela botou, que é verdade. Talvez, tipo, como o podcast é uma mensagem pro pessoal mais júnior, né? É importante notar que não é tão difícil. Principalmente, eu acho até importante falar que eu e a Ticiane somos mulheres, que eu, inclusive, já encontrei com outras mulheres que hoje em dia, ainda 2023, têm medo de entrar nessa carreira devido ao fato de serem mulheres por achar que não vão conseguir uma vaga de emprego, talvez não vão conseguir nem fazer faculdade por achar que é uma indústria dominada por homens. Então, enfim, é uma coisa, tipo assim, que apesar de ainda assim ter mais homens, tipo assim, não é mais dessa forma. Existem bem mais mulheres com cargos bem altos, tipo, com carreiras consolidadas no mercado. E com, tipo assim, carreiras incríveis por aí. E não desistam, é isso. A gente falou tudo. Agradecendo aqui vocês pela presença, tá? De verdade, eu sei que vocês são desenvolvedoras muito ocupadas aí. Vocês têm um monte de projetinho que vocês fazem aí paralelo, um monte de coisa. A Ticiane tá... Ainda eu acho que num processo de mudança, né, de cidade, apesar de já ter um tempinho, é um processo que é longo, né? Então, você mudou de estado. Então, é muito, muito foda que vocês consigam estar aqui hoje, passando essa mensagem, inclusive, que vocês passaram. Tipo, de verdade, muito, muito obrigado. É importante ter pessoas inspiradoras na comunidade, para que
a galera que tá entrando consiga se espelhar, né? Então, tendo duas mulheres super fodas, eu espero de verdade que alguma mulher que está ouvindo esse podcast agora tenha o seu coração tocado e siga em frente na TI. Porque assim, apesar de todos os apesares, é uma área muito legal. Para finalizar o episódio, eu queria lhe agradecer a todos que estão acompanhando esse episódio sobre o dia a dia do programador. Eu espero que você tenha aprendido algo novo e que tenha se identificado com algumas situações que a gente discutiu, desde a task, de daily, sobre Scrum. Eu sei que para quem está querendo iniciar na área da programação, né, o primeiro emprego, esses assuntos com certeza são novos e diferentes, e espero que com a quantidade de informações que teve nesse episódio, que sirva de alguma coisa para você. Quando você for entrar, lembre desse episódio, lembre do que a gente falou, se faz sentido para você. Então não se esqueça de deixar o nosso podcast nos seus favoritos, que a gente se vê no próximo episódio. Se vocês quiserem dar um fechamento com uma piada ou alguma coisa que vocês imaginarem, fique à vontade. Mas eu vou subir uma música e tal, então... Eu ia fazer uma piada com maconha, mas é porque eu não... Eu não quero falar que é o banco de maconha. Pariu. Pera, era um banco de maconha? A Playboy que é um banco de maconha. Sério? É. Ah! Que legal! Tu ganha pra experimentar, assim? Em vez de dinheiro no fim do ano, eles te dão. Eles falam que vão dar várias verdinhas pra ti, né? Tu pensou que era um salário, porra. O meu gerente, quando eu entrei, depois ele falou, olha, tipo, o projeto que você vai trabalhar é de um banco de maconha. Você tem algum problema com isso? Eu falei, não, é só que é ilegal no Brasil. Aí eu falei, mas, tipo, se não for ilegal aí, tá tudo bem. Tipo...